Bom, pessoal, meu nome é Lucas Silva, eu sou monitor da cadeira de Introdução ao Raciocínio Clínico Epidemiológico e eu vou dar essa monitoria para vocês em formato de videoaula sobre propriedades dos testes. Bom, antes de falar sobre os conceitos propriamente ditos, eu vou falar um pouco para vocês sobre a importância de estudar esse assunto e onde estudar esses assuntos. A importância ela consiste no fato de que no dia a dia do estudante, do residente, do médico, a gente se depara com resultados de exames complementares e achados de exame físico, achados da anamnese, que muitas vezes a gente fica em dúvida o que eles significam para nós em relação ao diagnóstico daquele paciente, certo? E saber os conceitos saber as propriedades dos testes, nos faz entender e nos faz aprender a usar os achados de exames complementares e exames físicos. E tudo isso tem que ser usado baseado em evidências existentes, ou seja, em estudos de testes diagnósticos que nos fornecem dados para que a gente use corretamente os achados, certo? E é isso mais ou menos o que esses dois livros fazem, e são os dois livros indicados para estudar esse assunto. O livro da esquerda, do JAMA, ele é um livro que ele integra totalmente esses conceitos com a clínica, e ele faz um livro que é para ser um livro de diagnóstico racional, todo baseado em evidências, tá? Que cada capítulo dele é mais ou menos assim, esse paciente tem pneumonia, daí então a partir de ele mostra os achados que aumentam a probabilidade daquele paciente ter pneumonia, mostra os achados daquele paciente que diminuem a probabilidade daquele paciente ter pneumonia. Então ele joga com esses conceitos e faz um livro totalmente baseado em evidências para nos ajudar a fazer diagnóstico. E o livro da direita, que é o livro que o Ricardo mais usa, e provavelmente a prova vai ser tirada desse livro, os exercícios. Ele é um livro que é exame físico baseado em evidências, e ele usa esses conceitos, principalmente o conceito de likelihood ratio, que eu vou abordar aqui na monitoria, que é a mesma coisa que razão de verossimilhança, para poder correlacionar com diversas doenças. Então ele pega, por exemplo, pneumonia, que eu dei o exemplo antes, bota vários achados de exame físico de pneumonia e coloca os likelihood ratio desses achados. Esse achado aqui aumenta mais a probabilidade do que esse. E qual é a jogada disso? Qual é a importância disso tudo? É que quando a gente sabe bem esses conceitos e a gente tem essas fontes para utilizar, e existem aplicativos e outras ferramentas que eu vou mostrar para vocês depois, tu consegue fazer o filtro em relação àqueles milhares de achados que a gente encontra, por exemplo, num livro de semiologia. Então, assim, isso nos ajuda a saber o que realmente importa. O que achado que vai me dizer assim, a chance desse paciente ter tal doença é muito grande. Aumentou, o paciente tem tal coisa, tal achado. Então, muito provavelmente ele tem tal doença. Então, isso nos ajuda muito. Da onde que eu tirei a didática dessa monitoria? Eu tirei desse canal do YouTube que está aqui embaixo, que é da McMaster, que eles ensinam a ensinar epidemia. E eu peguei uma das aulas deles sobre esse assunto e tentei aplicar aqui na monitoria. Bom, quais são os conceitos que a gente vai abordar nessa monitoria? Então eu vou abordar primeiro para vocês o conceito de probabilidade pré-teste, certo? Depois eu vou falar para vocês sobre as propriedades dos testes em si, e o meu maior foco vai ser no likelihood ratio, ou razão de verossimilhança, que é o conceito mais abordado na cadeira e é o conceito mais importante de vocês saírem da cadeira sabendo, certo? Porque ele tem muitas vantagens em relação ao uso da sensibilidade e especificidade para expressar para expressar a propriedade do teste, se ele é um teste bom ou não. Ele é muito mais simples, usar o likelihood ratio é muito mais simples, eu vou mostrar isso para vocês. Depois disso, eu vou mostrar para vocês também os conceitos de probabilidade pós-teste, valor preditivo positivo e valor preditivo negativo, que são conceitos que são praticamente iguais, que tem uma diferença mínima que eu vou explicar para vocês depois. Bom, o primeiro conceito que a gente vai abordar então vai ser probabilidade pré-teste. Tá? Probabilidade pré-teste você sempre tem que lembrar igual à prevalência da doença em questão. Tá? O
que significa isso? Probabilidade de pré-teste é basicamente tu olhar para o teu paciente, pegar as características que ele está te dando, a história que ele está te contando, e pensar assim, qual a probabilidade desse paciente ter a doença? Antes de eu aplicar qualquer teste complementar, qualquer exame diagnóstico, seja ele um exame, por exemplo, de sangue, seja ele um exame parte do exame físico, qual a probabilidade dele ter determinada doença? Por exemplo, um homem de 56 anos chega na emergência, conta que ele tem vários fatores de risco, ele fuma, eu vejo que ele é obeso, ele é sedentário, colesterol alto, diabetes, e ele chega com uma dor no peito típica, tá? Esse paciente, antes de eu aplicar qualquer teste, ele tem uma probabilidade pré-teste altíssima para ter infarto agudo do miocárdio, certo? A probabilidade pré-teste ela vai ser importantíssima e ela vai ser o ponto de partida antes de tu aplicar qualquer teste diagnóstico. E vocês têm que ter isso em mente, porque depois no próximo slide eu vou mostrar para vocês que não se aplica testes e exames complementares em todo mundo, como ultimamente anda se fazendo muito. E tu justifica isso com o conceito simples de probabilidade pré-teste. Eu já vou mostrar para vocês no próximo slide, mas antes disso, quero mostrar para vocês alguns exemplos. A melhor estimativa da probabilidade pré-teste engloba a prática clínica do local onde tu estás. E o que significa isso? Por exemplo, se tu tem que a prevalência de doença coronariana nessa população, por exemplo, nesse exemplo que eu dei para vocês, nos Estados Unidos é X, talvez no Japão não seja exatamente a mesma prevalência, por outros motivos. E se tu tá no Japão e tu tem esse dado no Japão, no teu hospital, tá? Tu tem que usar esse dado e não o dado da literatura americana. Então, sempre tentar englobar a prática do local onde tu tá. Por exemplo, um paciente que vem tossindo há mais de 2 semanas no Brasil, principalmente em Porto Alegre, tu tem que pensar em tuberculose. Diferente se chegar um paciente tossindo há 2 semanas na Suíça, certo? Então é sempre bom não, vocês têm que estimar a probabilidade pré-teste baseada na literatura, certo? Na prevalência das doenças documentadas, e sempre tentar aplicar isso no local onde tu estiver, certo? Usar a epidemiologia do local onde tu estiver. Esse exemplo que eu trouxe para vocês aqui, para mostrar a importância de saber a probabilidade pré-teste e pensar sempre nela, tá? É um exemplo bem simples. Ó. Eu peguei uma doença em que o médico sabe que determinado achado aumenta a probabilidade daquele paciente ter a doença em 40%, tá? Então nós vamos pegar 2 situações. Na primeira situação, a gente parte de uma probabilidade pré-teste de 50%, certo? E a partir dessa probabilidade de pré-teste de 50%, a gente aumenta os 40% que eu disse que aquele determinado achado aumentou, certo? Se tu aumenta, se tu parte de 50% e aumenta mais 40%, tu chega numa probabilidade pós-teste de 90% e tu praticamente fecha o diagnóstico daquele paciente para aquela doença, certo? Então, numa probabilidade pré-teste de 50%, ou seja, numa probabilidade pré-teste intermediária, quando tu tem esse achado, desse exemplo que eu te dei, que aumenta em 40% por tu praticamente fecha o diagnóstico. Agora, ao mesmo tempo, se eu pego um paciente que a probabilidade pré-teste de ter aquela doença é de 10% e eu aplico o mesmo teste diagnóstico que eu apliquei no outro paciente que tinha 50% de probabilidade pré-teste, eu chego numa probabilidade pós-teste de 60%, que é a mesma coisa que jogar uma moeda para cima. Então, o que significa? Que não é útil tu fazer um teste diagnóstico, esse teste diagnóstico, do exemplo que eu estou dando, num paciente com uma probabilidade pré-teste muito baixa, porque tu vai aumentar a probabilidade de doença para 50%, que é a mesma coisa que jogar a moeda para cima e dizer se aquele paciente tem ou não tem a doença. Bom, para ilustrar melhor o que eu estava falando no outro slide, eu trouxe esse gráfico aqui que eu tirei do Fletcher, que é o seguinte, tá? Aqui embaixo tu tem a probabilidade pré-teste, certo? E aqui tu tem a probabilidade pós-teste, tá? De doença arterial coronariana
tá? E o teste em questão é o teste de esforço na ergometria, tá? Então, assim, aqui tem as probabilidades pré-testes, e daí aqui, ó, no pretinho, seria a probabilidade pós-teste, após o teste ser negativo, tá? E no final do branquinho, a probabilidade pós-teste, após o teste ser positivo, certo? Se tu pegar os extremos, por exemplo, esse homem de 45 anos, assintomático, sem nenhum fator de risco, a probabilidade pré-teste dele de ter doença arterial coronariana é muito baixa. Se o teste der negativo, não vai adiantar muito. A probabilidade pós-teste vai continuar sendo muito baixa. E se o teste for positivo, tu não vai aumentar a probabilidade pós-teste suficiente para dizer que aquele paciente tem doença arterial coronariana. Ó, o teste foi positivo e a probabilidade pós-teste dele foi, sei lá, em torno de 5%. Ao mesmo tempo, no outro extremo, tu tem uma probabilidade pré-teste de quase 90 e poucos por cento, certo? Se o teste for negativo, tu continua com uma probabilidade pós-teste muito alta, em torno de 65. Se o teste for positivo, tu chega numa probabilidade pós-teste de quase 100%, tá? Ou seja, nos extremos, ou seja, em probabilidades pré-testes muito baixas ou em probabilidades pré-testes muito altas, por exemplo, nesse homem de 55 anos com angina típica, que muito provavelmente tem doença arterial coronariana, o teste de esforço não é muito útil, porque o cara que tem probabilidade pré-teste muito baixa, tu praticamente crava que ele não tem a doença, certo? E o cara que tem probabilidade pré-teste muito alta, tu também tem praticamente certeza que ele tem a doença. Então, onde é que é a maior... Isso parece meio óbvio, mas onde é que é mais útil realizar testes diagnósticos em pacientes com probabilidade pré-testes intermediárias? Por exemplo, nesse paciente que a probabilidade pré-teste dele é em torno de 50%, 40 e poucos. Se o teste for negativo, tu fica com uma probabilidade pós-teste em torno de 10%, ou seja, diminui muito a chance daquele paciente ter a doença arterial coronariana. Agora, se o teste for positivo, a probabilidade pós-teste dele vai lá para quase 70%, então muito provavelmente ele tem a doença. Então esse homem, ó, de 45 anos, que é uma idade que os pacientes já têm doença arterial coronariana, com uma dor torácica atípica, a probabilidade pré-teste dele ter a doença, ó, segundo esse gráfico aqui que eu tirei do Fletcher, é em torno de 50%. Então, nesse paciente é muito útil tu fazer um teste de esforço para ver se ele tem realmente doença arterial coronariana. Então, esse é o paciente ideal para tu fazer o teste diagnóstico, um paciente com uma probabilidade pré-teste intermediária. Agora, nesse paciente, por exemplo, assintomático, mas com um fator de risco, que também a probabilidade pré-teste dele não é muito alta, também não é muito baixa, em torno de 20%. Se o teste for negativo, tu praticamente exclui a doença, ó, porque fica a probabilidade pós-teste em quase zero, fica menos de 5%. E se o teste for positivo, vai lá para quase 30%. Então já te dá um norte melhor. Então esses dois pacientes são os pacientes onde melhor se aplicam os testes diagnósticos, tá? Então fica essa ideia, que nos extremos, probabilidades pré-testes muito altas ou muito baixas, os testes diagnósticos não são úteis. Bom, pessoal, agora para explicar para vocês e esmiuçar os conceitos de likelihood ratio, que é a mesma coisa que razão de probabilidades ou razão de verossimilhança, e depois, posteriormente, os conceitos de sensibilidade e especificidade, eu vou explicar para vocês isso a partir de um exemplo, tá? Que eu tirei lá daquele canal do YouTube que eu falei para vocês, da McMaster. E eu acho que é a maneira mais didática de apresentar esses conceitos para vocês, tá? O exemplo que eu trouxe, então, e o teste diagnóstico em questão que a gente vai testar e explorar as propriedades dele é a ferritina, tá? Que são os depósitos de ferro do nosso corpo, tá? E elas tentam expressar os níveis de ferritina indiretamente, eles expressam a deficiência ou não de ferro, certo? E a gente vai testar aqui o quão bom a ferritina é para expressar a deficiência ou não de ferro. Então, o padrão ouro é o ferro na medula óssea, né, que diz de fato se tem deficiência ou não. E esses dados foram tirados de um estudo de teste diagnóstico feito para avaliar a ferritina, certo? Então, aqui a gente tem 85 pacientes com deficiência, 150 sem deficiência
e tem esses números de pacientes nessas faixas de ferritina. Então, aqui menor ou igual a 18, aqui 19 a 45, aqui 46 a 100, aqui maior que 100, certo? Para a gente começar, então, eu vou tirar essa parte da tabela, tá? Para a gente focar primeiro só nos pacientes com deficiência. Então, como aqui a gente está se baseando num estudo de diagnóstico e a gente tem os dados de quais pacientes são de fato deficientes ou não, e a gente quer testar o exame, a gente vai partir, então, da deficiência ou não deficiência pro teste, tá? Então, qual é a probabilidade de um paciente com deficiência estar na faixa menor ou igual a 18 de ferritina? Você vai pegar o número de pacientes com ferritina menor ou igual a 18 e deficiência e dividir pelo total de pacientes com deficiência. Então, tu vai fazer 47 por 45 é igual à probabilidade do paciente com deficiência ter ferritina menor ou igual a 18. 0,553. Vamos guardando esses números. Mesma coisa nas outras faixas. Então, qual é a probabilidade do paciente com deficiência estar entre 19 e 45? 23 por 85. Aqui é a mesma coisa e aqui é a mesma coisa. Certo? Guardem esses números. Bom, agora então a gente vai focar na parte dos não deficientes, tá? E fazer o mesmo processo que a gente fez antes. Então, a gente apaga aqui a parte dos deficientes. E a gente se pergunta, qual é a probabilidade de um paciente sem a deficiência, certo? Estar na faixa de ferritina menor ou igual a 18. Então, a gente pega o número de pacientes não deficientes na faixa de ferritina menor ou igual a 18 e divide por 150. Aqui é a mesma coisa nessa faixa, pega o número de pacientes não deficientes na faixa de 19 a 45 e divide pelo total de pacientes sem a deficiência. Aqui é a mesma coisa, o mesmo processo, e aqui é a mesma coisa, tá? A partir desses números que a gente calculou aqui e outros números que a gente calculou anteriormente, nós vamos trazer o conceito de likelihood ratio ou razão de verossimilhança. Então, guardem esses números. Então, agora com a tabela completa, a gente vai poder construir os conceitos, certo? O que a gente calculou agora? Anteriormente, a gente calculou, então, as probabilidades dos pacientes com a doença, ou seja, com a deficiência, estarem nessas faixas de ferritina, certo? E as probabilidades dos pacientes sem a deficiência estarem nessas faixas de ferritina, certo? E o que nos interessa num teste diagnóstico? A gente quer saber quantas vezes mais ou menos, certo? Um determinado resultado de um teste, ou seja, aqui essas faixas de ferritina. Então, se a ferritina do meu paciente deu menor que 18, quantas vezes mais ou menos esse teste é encontrado, esse resultado é encontrado nos pacientes com a deficiência comparado com os pacientes sem a deficiência, ou seja, com a doença versus sem a doença. Então, o que a gente faz? A gente faz a probabilidade dos pacientes com a doença, ou seja, com a deficiência, e estarem em determinadas faixas de ferritina, ou seja, com um determinado achado, certo? Dividido pela probabilidade, pela proporção dos pacientes sem a deficiência, certo? Com o mesmo achado, ou seja, nessas faixas de ferritina. Então, a gente simplesmente faz essa probabilidade dividida por essa probabilidade, certo? Então, 0,553 dividido por 0,013. Mesma coisa nas outras faixas, certo? Então, a gente fez a probabilidade do paciente com a doença ter a ferritina menor ou igual a 18, dividida pela probabilidade do paciente sem a doença ter a ferritina menor ou igual a 18. E calculamos uma proporção, uma razão de probabilidades, certo? E esse é o likelihood ratio, ou razão de probabilidades, ou razão de verossimilhança, que é a tradução que se usa mais, que é a razão de verossimilhança. Bom, mas o que quer nos dizer esse valor, então? A gente calculou, então, a probabilidade dos pacientes com a doença terem determinado achado, ou seja, a ferritina menor ou igual a 18, pela probabilidade dos pacientes sem a doença terem a ferritina menor ou igual a 18, ou seja, determinado achado, certo? E calculamos uma razão de probabilidades, uma razão de verossimilhança ou likelihood ratio, certo? O que ele nos diz, então, esse número? Esse número nos diz que é 42,5 vezes mais provável que pacientes com a doença tenham ferritina menor ou igual a 18 do que não tenham. Ou seja, pacientes com ferritina menor ou igual a 18, muito provavelmente, têm a doença. Então, um likelihood ratio alto, ou seja, maior do que 1, onde o numerador, que é
a probabilidade de pacientes com a doença terem determinado achado, ou seja, terem feitina menor igual a 18, é maior do que a probabilidade dos pacientes sem a doença terem determinado achado, a gente diz que esse achado, ou seja, esse resultado, aumenta a probabilidade de ter a doença. A doença em questão aqui é deficiência de ferro. Ao mesmo tempo, no outro extremo, pacientes com feitina maior do que 100, a probabilidade dos pacientes sem a doença terem a feitina maior ou igual a 100 é maior do que a probabilidade dos pacientes com a doença terem feitina maior ou igual a 100. Ou seja, o denominador é maior que o numerador, o resultado é menor que 1, certo? Então, esse resultado nos diz que é muito mais provável que pacientes com a feitina maior do que 100 não tenham a doença, certo? Ou seja, quase 9 vezes. Como é que a gente interpreta esse valor? A gente pode interpretar de duas maneiras, tá? Ou pode interpretar, pacientes com a doença têm 0,13 vezes menos chance de não ter o achado do que aqueles que não têm a doença. A maneira mais simples de interpretar é o inverso disso que eu falei, que é dizer que pacientes sem a doença têm praticamente 9 vezes mais chance de não ter o achado, que nesse caso é tipo o teste negativo, que seria a feitina maior ou igual a 100, do que aquele que tem a doença. Certo? Então, um likelihood ratio maior do que 1 ou muito alto aumenta a probabilidade de ter a doença. Likelihood ratio menor do que 1 diminui mais a probabilidade diminui a probabilidade de ter a doença. Certo? Essa é a ideia que tem que ficar. Esses números intermediários aqui, ó, então, ó, ter a feitina entre 19 e 45 aumenta a probabilidade de ter deficiência, só que não quanto ter uma feitina menor ou igual a 18. Aqui é a mesma coisa. Ter uma feitina entre 46 e 100 diminui a probabilidade do paciente ter deficiência, ter a doença. Só que não diminui tanto quanto ter uma feitina maior ou igual a 100. Certo? Para esclarecer melhor e para vocês o conceito de likelihood ratio e tentar trazer um exemplo que vai ser mais parecido com o que vai cair na prova de vocês, eu dicotomizei aqui os resultados de feitina, ou seja, menor ou igual a 45 ou maior ou igual a 46. Que seria a mesma coisa, por exemplo, que dicotomizar qualquer teste diagnóstico, seja, o teste deu positivo, quer dizer, vamos botar equivalente aqui um teste positivo com sendo a mesma coisa que uma feitina menor ou igual a 45 e um teste negativo sendo a mesma coisa que uma feitina maior ou igual a 46. Então eu dicotomizei aqui. Quando tu dicotomiza assim e tu perde um poder de discriminação diagnóstica, porque tipo assim, tu coloca no mesmo bolo um paciente que tinha uma feitina maior do que 100, coloca junto com um paciente que tem uma feitina de 47. Então tu perde a discriminação diagnóstica quando tu dicotomiza um teste diagnóstico. Tá? Uma coisa que tem que ficar clara para vocês e que talvez tenha ficado confusa é que esses cálculos que a gente está fazendo para calcular o likelihood ratio, que é uma propriedade de teste, tá? A gente está partindo do padrão ouro. A gente está olhando para um estudo de teste diagnóstico que nos disse, de fato, quantos pacientes tinham ou não tinham doença, certo? E eles depois fizeram o exame da ferritina e viram quais estavam nessa faixa e quais estavam nessa faixa, certo? Então, o que a gente está fazendo aqui, a gente está olhando um estudo de teste diagnóstico e a gente está calculando a propriedade do teste, certo? Então, a gente está partindo, a gente sabe quem tem e quem não tem a doença e a gente quer saber a correspondência disso com o teste diagnóstico que a gente está testando. Na prática, a gente recebe isso aqui primeiro, a gente recebe o resultado do teste. E a gente, qual é a utilidade de calcular as propriedades dos testes, de ter isso em determinados estudos, é que quando a gente receber esse resultado, a gente vai poder se apoiar nessas propriedades dos testes, ou seja, nesses likelihood ratios, e estimar a probabilidade do paciente ter ou não ter a doença. Certo? Bom, então usando essa tabela aqui mais, essa tabela dicotomizada, a gente vai fazer o mesmo processo. Então, qual a probabilidade do paciente com a doença, ou seja, com a deficiência,
ter a feitina menor ou igual a 45, certo? E vamos calcular também a probabilidade do paciente sem a deficiência ter uma feitina menor ou igual a 45. Assim, a mesma coisa aqui, assim a mesma coisa aqui. Então, ó, a probabilidade do paciente com a deficiência ter a feitina menor ou igual a 45 é o 70, que é pacientes com a deficiência e com a feitina menor a 45, dividido por todos os pacientes com a deficiência. Então, 70 por 85. Mesma coisa aqui. Aqui, probabilidade do paciente não ter a deficiência e ter a feitina menor ou igual a 45. Tu vai pegar os pacientes sem a deficiência e feitina menor ou igual a 45 e dividir pelo número total de pacientes sem a deficiência. Mesma coisa aqui, mesma coisa aqui. Para calcular o likelihood ratio, que nem eu falei para vocês antes, ou razão de probabilidades, ou razão de verossimilhança, a gente vai pegar a probabilidade, então, dos pacientes ter a deficiência e ter a feitina menor ou igual a 45, tá? Ter esse achado, pela probabilidade dos pacientes que não tinham a deficiência e tinham a feitina menor ou igual a 45. Então, o likelihood ratio aqui deu 8,23, ou seja, deu maior que 1, o que significa que o numerador é maior que o denominador. Ou seja, a probabilidade do paciente ter a doença e ter a feitina menor ou igual a 45 é muito maior do que a probabilidade do paciente não ter a deficiência e ter a feitina menor ou igual a 45. O que significa que, quando tu acha uma feitina menor ou igual a 45, tu aumenta a probabilidade daquele paciente ter a doença em questão, que é a deficiência de ferro. Ao mesmo tempo, aqui, nos pacientes com a feitina maior ou igual a 46, a probabilidade do paciente ter a deficiência e ter uma feitina maior ou igual a 46 é menor do que a probabilidade dos pacientes não ter a deficiência e ter a feitina maior ou igual a 46. Ou seja, esse resultado nos diz, é um número menor que 1, ou seja, o denominador é maior que o numerador, significa que quando tu encontra uma feitina maior ou igual a 46, tu diminui a probabilidade daquele paciente ter a deficiência, certo? Como a gente explica isso em números mais exatos, então, esse likelihood ratio de 8,23, tá, nos pacientes com feitina menor ou igual a 45, significa o quê? É 8,23 vezes mais provável que pacientes com a doença tenham um achado, que é a feitina menor ou igual a 45, do que aqueles que não têm a doença, certo? E aqui embaixo, tu pode dizer que pacientes com a doença têm 0,19 vezes menos chance de não ter o achado, que nesse caso é o teste negativo, ou seja, feitina maior ou igual a 46, tá? Do que aqueles sem a doença, certo? E lembrar que nesses casos aqui, é melhor tu pensar inverso. Então, ao invés de falar o 0,19 vezes menos, tu pode falar pacientes sem a doença, tá? Tem em torno de 8 vezes mais chance de não ter o achado do que aqueles que têm a doença. Ou seja, então, esse achado aqui diminui a probabilidade de ter a doença. Certo? Tá, agora usando a mesma tabela dicotomizada que eu usei antes para mostrar para vocês o conceito de likelihood ratio, eu vou apresentar para vocês alguns outros conceitos que vocês têm que saber, certo? Então aqui está dicotomizado, ó. Feitina menor ou igual a 45, ter a deficiência, não ter a deficiência, feitina maior ou igual a 46, ter ou não ter a deficiência, ter a doença, não ter a doença, certo? Aqui eu coloquei então a feitina menor ou igual a 45 como sendo teste positivo e a feitina maior ou igual a 46 como sendo teste negativo, certo? Se a gente for pegar o número de pacientes que tinham a deficiência e tinham o teste positivo, isso é o número de... Aliás, se a gente for pegar o número de pacientes que tinham o teste positivo e tinham deficiência, que é na verdade a mesma coisa, né, que eu falei, isso é os verdadeiros positivos, certo? Mas como é que a gente calcula a proporção de verdadeiros positivos, ou seja, a taxa de verdadeiros positivos? A gente calcula da mesma maneira que a gente calculou aquela probabilidade antes, ou seja, qual a probabilidade do paciente que tem a deficiência ter o teste positivo? A gente vai pegar o número de pacientes com a deficiência e o teste positivo pelo número total de pacientes com a deficiência, 70 por 35, 0,823, ou seja, de todos os pacientes com a deficiência, tantos tinham teste positivo, 70 por 85, que é a mesma coisa que 0,823. Essa é a taxa de verdadeiros positivos, certo? Já aqui, a gente tem 135 pacientes que não tinham a deficiência e tinham o teste negativo, certo?
Ou seja, os pacientes que tinham essa feitina maior ou igual a 46, que era o teste negativo, não tinham 135 não tinham de fato a doença. Isso é a mesma coisa que o número de verdadeiros negativos, ou seja, teste negativo não tinham a doença, verdadeiros negativos, certo? Para calcular a taxa de verdadeiros negativos, tu vai pegar o número de pacientes sem a deficiência e com teste negativo pelo número total de pacientes sem a deficiência, 135 por 150. Essa é a taxa de verdadeiros negativos, certo? Tá, mas quem são os falsos negativos? Esses pacientes aqui. Por quê? Porque eles deram teste negativo, ou seja, tinham uma ferritina maior ou igual a 46, mas eles tinham a deficiência, certo? Então esses 15 aqui eram os falsos negativos. Como é que tu calcula a taxa de falsos negativos? Pega o número de pacientes com teste negativo e a deficiência, que eram 15, certo? E divide pelo número total de pacientes com a deficiência, 15 por 85. 0,177, essa é a taxa de falsos negativos, certo? Esse 15 aqui são os falsos positivos. Por quê? Porque eles deram o teste positivo, mas na verdade eles não tinham a deficiência, certo? Como é que tu calcula a taxa de falsos positivos? Pega o número de pacientes que tinham teste positivo e não tinham a deficiência, ou seja, 15, e divide pelo número total de pacientes sem a deficiência, 15 por 150, 0,1. Essa é a nossa taxa de falsos positivos, certo? Bom, como eu disse antes para vocês, se a gente pegar a probabilidade do paciente ter a deficiência e ter o teste positivo e dividir pela probabilidade do paciente não ter a deficiência e ter o teste positivo, a gente calcula o likelihood ratio, certo? Nesse caso, do likelihood ratio do teste positivo, desse achado, da ferritina menor ou igual a 45. E que aqui é a mesma coisa que dizer que o likelihood ratio positivo, ou seja, se o teste for positivo, é a taxa de verdadeiros positivos, que é isso que eu falei, a probabilidade do paciente ter a deficiência e ter o teste positivo, certo? Que é 70 por 85, pela taxa de falsos positivos, que é a probabilidade do paciente não ter a deficiência, certo? E ter o teste positivo. Então, se tu dividir essa probabilidade por essa taxa de verdadeiros positivos pela taxa de falsos positivos, tu chega no likelihood ratio, tá? Do teste positivo. Agora, o likelihood ratio, se o teste for negativo, tu vai calcular como? Tu vai calcular pela probabilidade do paciente ter a doença e ter o teste negativo, que é a taxa de falsos negativos, ou seja, 15 por 85, tá? Pela probabilidade do paciente não ter a deficiência e ter o teste negativo, que é a mesma coisa que a taxa de verdadeiros negativos, certo? Então, agora que vocês entenderam bem o conceito de likelihood ratio, tá? Que é a probabilidade do paciente ter a doença e ter o teste positivo, nesse caso aqui do likelihood ratio positivo, dividido a probabilidade do paciente não ter a doença e ter o teste positivo, tá? Aqui o likelihood ratio do teste negativo é a probabilidade do paciente ter a doença e ter o teste negativo pela probabilidade do paciente não ter a doença e ter o teste negativo. E daí tu chega nesses dois likelihood ratio. Como eu disse antes, se for que 1, aumenta a probabilidade de ter a doença, e se for menor que 1, diminui a probabilidade de ter a doença, certo? Agora que vocês entenderam esse conceito, eu vou trazer para vocês o conceito de sensibilidade e especificidade, tá? A sensibilidade de um teste nada mais é do que tu pegar todos os pacientes com a deficiência, com a doença, e ver quantos tinham de fato o teste positivo, que é a mesma coisa que a taxa de verdadeiros positivos. Então, sensibilidade é a mesma coisa que taxa de verdadeiros positivos, certo? E especificidade é a mesma coisa que tu pegar todos os pacientes sem a doença e ver quantos negativos. Ou seja, é a mesma coisa que taxa de verdadeiros negativos. Bom, mas qual é o objetivo então da gente fazer tudo isso, explicar esses conceitos? Então, na prática, o que interessa é o seguinte: a gente parte de uma probabilidade pré-teste, certo? A gente tem um achado, tá? Um teste diagnóstico, a gente aplica um teste diagnóstico, um achado do exame físico, por exemplo. Esse teste, esse exame, vai ter um likelihood ratio, tá? Se o teste for positivo ou negativo, certo? E isso vai me permitir estimar a probabilidade pós-teste e fazer o diagnóstico ou não daquele paciente. Então, transformar esse likelihood ratio, tá, desse resultado do teste em probabilidade pós-teste é o que nos interessa.
Bom, para retomar então o conceito de likelihood ratio, ou razão de verossimilhança, então algumas coisas mais descritivas. Então, ele descreve o poder discriminatório dos sinais e sintomas ou de um determinado exame complementar, certo? Ele estima a probabilidade pós-teste de maneira muito mais fácil, tá? Do que, por exemplo, tu te deparar com uma sensibilidade e uma especificidade de um teste, tá? Então, acaba combinando em um único número informações sobre a acurácia dos testes e além de permitir uma interpretação muito mais fácil e intuitiva, que eu vou explicar para vocês nos próximos slides. Esse aqui que deve ser usado com as chances não faz muita diferença para vocês. Mas basicamente, então, a razão de verossimilhança ou o likelihood ratio acaba combinando num único número as informações sobre a acurácia dos testes, tá? Permitindo essa interpretação muito mais intuitiva do que as informações, por exemplo, providas por uma sensibilidade e especificidade, que eu vou mostrar para vocês depois. Acaba que vocês recebem um determinado teste diagnóstico ou determinado achado de exame físico tem tanto sensibilidade ou tanto especificidade, que isso acaba ficando muito confuso na hora de interpretar. Se tu tem o número do likelihood ratio direto, tu consegue interpretar de uma maneira muito mais intuitiva, tá? Lembrar, então, que valores altos de likelihood ratio aumenta muito a probabilidade da doença, valores próximo de zero, ou seja, menores do que 1, diminuem a probabilidade de doença, certo? Matematicamente, para vocês terem também lembrar na hora de calcular, então, o likelihood ratio é calculado pela probabilidade do achado nos pacientes com a doença, certo? Pela probabilidade do achado nos pacientes sem a doença. Lembrando que esse achado pode ser um teste positivo ou um teste negativo. E se esse, por exemplo, for um teste positivo em questão, embaixo também vai ser teste positivo. Se for negativo, vai ser teste negativo. Então, o likelihood ratio expressam quantas vezes mais ou menos é provável encontrar um resultado, um achado, em pessoas doentes, ou seja, com a doença, em comparação com as não doentes. Bom, aqui então separando os likelihood ratios entre positivo e negativo, ou seja, likelihood ratio se o teste for positivo e aqui o likelihood ratio se o teste for negativo. Como eu já falei para vocês antes, como é que calcula o likelihood ratio? Probabilidade de pacientes com a doença de terem um teste positivo ou, mesma coisa, proporção de pacientes com a doença que têm um teste positivo dividido pela probabilidade de pacientes sem a doença com o teste positivo, ou proporção de pacientes sem a doença com o teste positivo. No likelihood ratio negativo é a mesma coisa, só que dessa vez com o achado do teste negativo. Pacientes com a doença, probabilidade de pacientes com a doença com teste negativo, ou proporção de pacientes com a doença com teste negativo, dividido pela probabilidade de pacientes sem a doença com teste negativo, ou proporção de pacientes sem a doença com teste negativo. Certo? Então, lembrar que sempre no numerador é pacientes com a doença e no denominador pacientes sem a doença, tá? Para vocês gravarem. Se vocês olharem nos livros, vocês vão ver que existem essas duas fórmulas aqui para o likelihood ratio positivo e para o likelihood ratio negativo. Para vocês entenderem, lembrar, sensibilidade é a mesma coisa que taxa de verdadeiros positivos, ou seja, a proporção de pacientes com a doença que tem o teste positivo. Então, aqui no numerador é igual a sensibilidade. A especificidade é a taxa de verdadeiros negativos. Se tu tirar a diferença se pegar 1 e tirar as taxas de verdadeiros negativos, tu vai ter as taxas de falsos positivos, que é os pacientes que testaram positivo, mas que não tinha doença. Então, a proporção de pacientes sem a doença que tinha o teste positivo, 1 menos especificidade. Aqui é a mesma coisa. Se tu pegar a taxa de verdadeiros negativos, que é a mesma coisa que especificidade, tu vai ter proporção de pacientes sem a doença que tem o teste negativo. Isso é a taxa de verdadeiros negativos. Então, o denominador é especificidade. E aqui, o complemento da sensibilidade, lembrando que sensibilidade é a taxa de verdadeiros positivos, o complemento seria pacientes com a doença com teste negativo, ou seja, os falsos negativos. Taxa de falsos negativos, que é 1 menos sensibilidade. Tá? Isso mas não vale a pena decorar essa fórmula, porque pode ter soado meio confuso. Então gravem isso,
likelihood ratio é igual a probabilidade de pacientes com a doença com determinado achado, ou seja, proporção de pacientes com a doença que tem determinado achado, dividido pela proporção de pacientes sem a doença com determinado achado, ou seja, a probabilidade de pacientes sem a doença com determinado achado, tá? Nesse slide aqui a gente tem exemplos da utilidade de como usar os likelihood ratios, por exemplo. Tu pode usar ele para comparar a acurácia de diferentes testes diagnósticos para o mesmo diagnóstico. Por exemplo, achados de exame físico para detectar ascite, para fazer o diagnóstico de ascite. Ó, o edema, por exemplo, se ele for positivo, ele tem um likelihood ratio de 3,8. Mas o fluid wave, que seria o piparote positivo, aquele que tu sentia a onda na barriga do paciente, você deve ter aprendido na CM, se ele der positivo, ele aumenta quase o dobro da probabilidade em relação ao edema ser positivo. Então, tu pode comparar diferentes achados, né, para fazer o diagnóstico usando o likelihood ratio, certo? Então, por exemplo, o fluid wave me ajuda mais no diagnóstico do que a presença simples do edema, ou, por exemplo, aqui da maciçez, tá? Outro exemplo aqui, ó, comparando a acurácia de diferentes levels do mesmo teste para o mesmo diagnóstico, tá? Então, o exemplo do CAGE, que é aquele questionário simples que se faz para fazer screening, rastreamento de abuso de álcool. Se o paciente tiver 4 respostas positivas, o likelihood ratio dele é altíssimo, mais de 100, ou seja, aumenta muito a probabilidade dele ter, dele ser alcoolista, né? Dele fazer abuso do álcool. Enquanto 2 respostas positivas não aumenta tanto assim a probabilidade. Lembrar, essa tabela que eu tirei do livro do McGee, sempre quando aparecer um NS, significa não significante, ou seja, não aumenta nem diminui a probabilidade, certo? Provavelmente que o resultado tá perto de 1, né? Que o numerador é praticamente igual ao denominador, então não aumenta nem diminui a probabilidade. Tá, mas eu enrolei tudo isso com vocês. Eu falei de probabilidade pré-teste, expliquei o conceito de likelihood ratio, expliquei o conceito de sensibilidade, especificidade, que depois eu vou entrar um pouco mais a fundo, tá? Com o intuito de chegar numa probabilidade pós-teste, que é o que nos interessa. O quanto aquele teste aumenta ou diminui a probabilidade e, no fim das contas, qual a probabilidade pós-teste daquele paciente ter ou não ter aquela doença, tá? Existem 3 formas de se usar o likelihood ratio e estimar a probabilidade pós-teste, tá? Tu pode usar gráficos ou nomogramas, usar aproximações, que é o que eu vou ensinar vocês a usar e que o Ricardo preza bastante, porque é justamente essa facilidade do likelihood ratio e tu poder aproximar e isso ficar mais fácil para tu poder fazer uma medicina baseada em evidências no leito, certo? E por último, tu pode usar fórmulas, que obviamente ninguém preconiza. Então, como eu estava dizendo para vocês antes, fórmulas não usaremos. Bom, aqui vocês já tem um slide com algo que vai ser bastante útil para vocês e provavelmente vai cair na prova também. Essa tabelinha eu tirei do McGee, tá? E ela basicamente ela mostra para vocês o quão simples é interpretar os resultados de likelihood ratio, tá? E o Ricardo deve ter mostrado para vocês essa régua. Basicamente, então, quando o likelihood ratio for 1 ou perto de 1, bem pertinho de 1, praticamente não aumenta nem diminui a probabilidade. Se ele for maior do que 1, aumenta a probabilidade de ter a doença. Se ele for menor do que 1, diminui a probabilidade de ter a doença. Então, guardem isso. Bom, como eu estava falando para vocês há 2 slides atrás, eu disse que vocês poderiam estimar a probabilidade pós-teste, tá? A partir de um likelihood ratio de várias maneiras. Uma delas era usando gráficos. Um dos gráficos que se usa é esse gráfico aqui, onde tu tem a probabilidade pré-teste aqui embaixo e a probabilidade pós-teste aqui. Então, no eixo X, a probabilidade pré-teste, no eixo Y, a probabilidade pós-teste. Esse gráfico é bem parecido com aquele que eu mostrei lá no início da monitoria, tá? Então, basicamente, por exemplo, tu chega num likelihood ratio de 5, tá? Então, tu usa a curva dos 5 aqui, certo? Ah, e a minha probabilidade de pré-teste ela é 20%. Então, tu pega aqui 20%, traça uma linha até o 5 e chega numa probabilidade pós-teste de 55% mais ou menos, certo?
Se for, por exemplo, um 4, 3, tu vai traçar uma curva imaginária aqui, elíptica, no meio, tá? E vai estimar mais ou menos de 20%, ó, vamos supor que ele pare aqui. Então ele vem aqui e aumentou a probabilidade pós-teste ficou em torno de 50% depois daquele determinado achado. Esse gráfico não é a melhor maneira ainda de estimar a probabilidade pós-teste. Eu já vou mostrar para vocês qual é a melhor maneira. Outra maneira também de estimar a probabilidade pós-teste a partir do likelihood ratio é usando esse gráfico, que na verdade não é gráfico, o nome disso aqui é nomograma, tá? E vocês, não sei se vocês fizeram o estágio da medicina interna com a Beatriz Seligman, e ela usa essa tabela, ela tem como, que nem vocês têm a tabela de Snelling para medir a acuidade visual, ela tem essa tabelinha para usar no dia a dia na beira do leito, tá? E estimar a probabilidade pós-teste para fazer diagnóstico. Então, aqui é bem fácil, ó. Por exemplo, partir de uma probabilidade pré-teste de 40%, tá? Então, aqui, ó, probabilidade pré-teste de 40%. E tu achou determinado achado no exame físico ou determinado achado no exame complementar, e esse achado tem um likelihood ratio de 2.0, certo? Como é que eu estimo a probabilidade pós-teste daquele diagnóstico em questão? Eu simplesmente cruzo uma linha da probabilidade pré-teste passando pelo likelihood ratio aqui, que é 2, certo? E ele vai me dar uma probabilidade pós-teste estimada, em torno de 60%. Certo? Entenderam? Bom, mas e se eu não tiver o nomograma? E se eu não tiver o gráfico? E se eu tiver só eu e meu paciente e eu tiver só a mão, por exemplo, o livrinho do McGee com os likelihood ratios para determinados achados? Como é que eu vou estimar esse aumento de probabilidade, essa mudança de probabilidade e estimar uma probabilidade pós-teste? Muitas vezes até tu nem tem a probabilidade pré-teste, né? Então a importância de tu estimar esses valores e aproximar eles para mudança em probabilidade, ela é gigante, porque torna o troço muito mais fácil. Então, por exemplo, um likelihood ratio de 1 praticamente não muda a probabilidade, tá? E eu vou pedir para vocês, se vocês tiverem que decorar alguma coisa nessa matéria, é justamente isso. Então é o seguinte, um likelihood ratio de 2 aumenta a probabilidade de doença em torno de 15%, um likelihood ratio de 5 aumenta em torno de 30%, e um likelihood ratio de 10 aumenta em torno de 45%. Então gravem esses três, 2, 5 e 10, tá? 15%, 30% e 45%. Do outro lado é a mesma coisa, 0,5 diminui 15% da probabilidade, 0,2 diminui 30% e 0,1 diminui 45%, tá? Se vocês gravarem 2, 5 e 10, não tem como errar, tá? 15%, 30% e 45%. Aqui, então, somando as coisas que eu falei nos últimos slides, então, essa tabelinha aqui é a que mais aparece em todos os capítulos do McGee, certo? Agora com esses números aproximados que eu falei para vocês, que é mais fácil de gravar. Então, mas quando não der, assim, exatamente o número, não deu 0,5, não deu 2, não deu 5, deu um troço intermediário, como está mostrando no exemplo aqui. Deu um likelihood ratio de 3, por exemplo, tá? Maior ou igual a 3. Tu sabe que isso está entre 15% e 30%. Então, tu pode dizer que aumenta pelo menos uns 20% a 25% da probabilidade de ter a doença. Mesma coisa do outro lado. Deu um likelihood ratio de 0,3. Tá entre o 0,2 e o 0,5. Então, deve diminuir em torno de 20% e 25% de ter a doença. Entendeu? Por que eu botei esse 3 aqui e esse 0,3? E aqui está dividindo em clarinho e escuro, e aqui também, porque no livro do McGee ele estimula isso, ele arbitrariamente fala que tu considera uma mudança de probabilidade clinicamente relevante quando ela for pelo menos de 20% a 25%, que faz sentido, né? O troço aumentou a probabilidade de doença em 5%. Isso não é relevante, não é clinicamente relevante, vocês entendem? E mesma coisa que o troço diminuiu a probabilidade de doença em 5%. Não é clinicamente relevante. Então ele bota esse ponto de corte para guiar um pouco essa coisa do clinicamente relevante ou não. Tá? Uma coisa que eu quero dizer para vocês, assim, depois de toda essa enrolação, é que assim,
a utilidade maior disso que eu estou explicando para vocês é que vocês, pegando o livro do McGee e olhando a lista de achados do Likelihood Ratio, vocês vão poder filtrar os 1000 achados que vocês aprendem na SEMIO e ver quais aumentam mais a probabilidade de doença e quais diminuem mais a probabilidade de doença. Ou seja, vocês podem, se vocês souberem só esses, os que aumentam mais, os que diminuem mais a probabilidade de doença, vocês vão fazer muito mais diagnóstico do que vocês saberem todos de cor. Tá? Em relação à probabilidade pós-teste e o conceito de valor preditivo, tá? Vocês vão ver esse conceito e vão pedir para vocês esse conceito. O valor preditivo, ele nada mais é do que a probabilidade de ter a doença dado os resultados de um teste, tá? Qual é a diferença dele em relação à probabilidade pós-teste? Porque eles parecem muito parecidos. A única diferença é que a probabilidade pós-teste, ela leva em conta uma probabilidade pré-teste, enquanto um valor preditivo, ele leva única e exclusivamente em conta o resultado daquele teste. Então, assim, dado que o teste é positivo, qual a probabilidade de ter determinada doença? Isso é valor preditivo. Daí pode ser valor preditivo positivo ou valor preditivo negativo. O valor preditivo positivo é qual a probabilidade de doença em um paciente com resultado positivo. E o valor preditivo negativo é a probabilidade de não ter a doença quando o resultado do teste for negativo. Tá? Eu vou mostrar para vocês depois, numa tabelinha, como é que se calcula o valor preditivo positivo e o valor preditivo negativo. Bom, aqui eu trouxe então um exemplo que provavelmente vai cair na prova, ele costuma pegar, que é uma tabelinha do McGee, certo? De um dos capítulos, que traz um diagnóstico em questão, aqui no caso peritonite, diversos achados do exame físico e os seus respectivos likelihood ratios, tá? E daí costuma se perguntar, qual achado está associado à maior probabilidade dessa condição clínica? Ou seja, qual o achado que aumenta mais a probabilidade do paciente ter peritonite? É o achado que tem o maior likelihood ratio, certo? Ou seja, aqui, rigidez abdominal. Então, que um likelihood ratio em torno de 4, aumenta mais ou menos quase 30% da probabilidade de ter peritonite, é o achado que está associado à maior probabilidade dessa condição clínica. Por que o teste de tosse negativo diminui a probabilidade de diagnóstico? Simplesmente porque o likelihood ratio dele é menor do que 1, ou seja, é menor que 0,4 nesse caso, certo? E isso significa que a probabilidade dos pacientes sem a doença terem o teste da tosse negativa é maior do que a probabilidade dos pacientes com a doença terem esse achado. Então, ele diminui a probabilidade do paciente ter esse diagnóstico por causa disso, por causa do likelihood ratio menor do que 1. Também costuma se perguntar bastante na prova as vantagens de usar o likelihood ratio. Vocês podem pegar naquele slide onde eu expliquei o likelihood ratio, onde diz, porque combina sensibilidade e especificidade só num valor e permite tu estimar a probabilidade pós-teste de maneira mais fácil, mais intuitiva. Tudo isso que eu falei lá no outro slide e está escrito, vocês podem botar aqui nas vantagens de usar o likelihood ratio, tá? Bom, aqui é outra maneira que o McGee costuma apresentar os likelihood ratios para cada achado, tá, de exame físico. Aqui no caso a doença em questão é pneumonia e aqui são diversos achados de exame físico. Ele dá também a sensibilidade e especificidade, que depois eu vou falar melhor para vocês o quão difícil é tu olhar para esses dois números e dizer se aumenta ou diminui a probabilidade do paciente ter aquela determinada doença. É muito mais fácil olhar para o likelihood ratio e fazer aquelas estimativas de aumento de probabilidade que eu falei que eu mostrei para vocês anteriormente, tá? Então aqui, por exemplo, o achado de caquexia, só olhando a tabela aqui, tu sabe que o achado de caquexia aumenta mais a probabilidade do paciente ter a doença, se tiver presente caquexia, do que se o paciente tiver um exame de estado mental alterado, certo? Simplesmente porque o likelihood ratio é maior. Aqui, como eu falei para vocês, likelihood ratio de 5 aumenta 30% a probabilidade de ter a doença. De 10 aumenta 45%. Se é 4, é um pouco menos de 5. Então deve aumentar a probabilidade da doença em torno de 20 e poucos por cento. Tá? Ao mesmo tempo, por exemplo, a maciez da percussão tem um likelihood ratio de 3. Está entre 2 e 5. 2 aumenta 15%. 5 aumenta 30%. Também deve aumentar em torno de 20, um pouco menos, tá? Mas você já tem uma ideia do quanto aumenta. Agora, a egofonia também, aumenta
em torno de 20% a probabilidade de ter a doença, porque o likelihood ratio é 4.1. Mas assim, qual é a utilidade disso? É vocês assim, ó, vocês lerem todos esses achados aqui no livro de semiologia do Porto e vocês ficam naquela dúvida, pô, mas qual que é importante mesmo? Qual que é útil de auscultar e de focar? Aqueles que aumentam mais a probabilidade de doença. Por exemplo, então, tem que olhar se o paciente está caquético, tem que testar se ele tem agofonia, porque isso vai ajudar no diagnóstico do paciente se ele tem ou não tem pneumonia. Tá bem? Aqui, só para vocês entenderem, o presente e o ausente é se o achado está presente ou ausente, que é aquela coisa, likelihood ratio positivo ou likelihood ratio negativo, tá? E quando aparece o NS é não significante, ou seja, que não aumenta nem diminui a probabilidade. Então, se o paciente não tiver caquexia, por exemplo, tu não pode dizer que nem aumenta nem diminui a probabilidade do paciente ter a doença em questão. Para facilitar a vida de vocês, existe um aplicativo que tem na Apple Store que se chama Diagnose, que ele faz o trabalho para vocês. E ele é sensacional porque ele tem várias doenças, tá? Aqui, por exemplo, eu escolhi colecistite aguda. Daí ele te dá uma probabilidade pré-teste estimada, tá? Baseado num estudo. Daí, por exemplo, aqui era nos Estados Unidos. Mas tu consegue alterar isso, tá? Conforme o lugar onde tu tá. Daí tu pode alterar aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul, a probabilidade pré-teste de colecistite aguda em quem chega na emergência com dor no quadrante superior direito é maior, então aumenta um pouquinho. Daí ele te dá uma lista de sinais e sintomas e tu vai botando se o paciente tem ou não tem, e ele, como ele já tem o likelihood ratio, ele calcula para ti a probabilidade pós-teste daquele paciente ter aquela doença. Então ele poupa um trabalhão. É muito legal. Ele é todo baseado em referências boas, tá? Principalmente naquele livro do JAMA que eu mostrei pra vocês, que é o Exame Clínico Baseado em Evidências. Então baixem esse aplicativo se vocês tiverem, que ele é bastante útil. Tá, agora vamos esmiuçar só os conceitos de sensibilidade e especificidade, porque não ficou tão claro antes para vocês, porque você tem que saber porque eles são muito usados, apesar do likelihood ratio ser muito melhor para estimar uma probabilidade pós-teste de uma determinada doença. Sensibilidade nada mais é, que não eu falei para vocês, a taxa de verdadeiros positivos, ou seja, tu pega todos os pacientes com a doença, coloca no denominador e vê quantos são verdadeiros positivos, tá? Quando a sensibilidade é muito alta de um teste ou de um sinal, de sintoma, tá? O que mais ajuda vocês é quando o teste for negativo, para descartar a doença. Por quê? Porque é um teste muito sensível, tá? O que acontece? Tu tem uma taxa de verdadeiros positivos alta, ou seja, tu pega todos os pacientes com a doença, a maioria é verdadeiro positivo, certo? Tu pega todos com a doença, a maioria, todos com a doença, a maioria é verdadeiro positivo. Só que no momento que tu tem a maioria verdadeiro positivo dos pacientes com a doença, tu vai ter uma taxa muito pequena de falso negativo, tá? E tu não sabe, só com a sensibilidade, quanto tu tem de falso positivo. Vocês entenderam? Tu sabe a quantidade de verdadeiros positivos perante todos os pacientes com a doença, certo? Mas tu não sabe a taxa de falso positivo, certo? Mas, como tu sabe que todos os pacientes com a doença e tu sabe a quantidade de verdadeiros negativos, tu sabe que a quantidade de falsos negativos é muito pequena. Ou seja, um teste muito sensível, quando ele dá negativo, tu praticamente pode descartar a doença porque o número de falsos negativos é muito pequeno em um teste muito sensível. Então, um teste muito sensível ele é bom quando ele dá negativo, tá? Em palavras mais certas e epidemiológicas, um teste muito sensível tem alto valor preditivo negativo. Ou seja, dado que o teste é negativo, a probabilidade do paciente não ter a doença é muito alta. Entenderam? Tá. Então, algumas coisas conceituais da sensibilidade, que eu já falei para vocês antes. Então, a proporção dos pacientes com diagnóstico, quer dizer, com a doença, que tem aquele determinado achado, ou seja, o teste positivo no caso que a gente deu, no exemplo que a gente deu, tá? É um teste que geralmente dá positivo na presença da doença, porque aquela coisa é a taxa de verdadeiros positivos, né? Então, é um teste que ele é um teste muito sensível.
ele é muito útil quando a gente não pode deixar o diagnóstico passar. Por isso que, por exemplo, em caso de rastreamento de uma determinada doença, é bom tu usar um teste bastante sensível, que não deixe nada passar. O único problema é que nessa onda de não deixar nada passar, tu acaba tendo muitos falsos positivos. Então essa é a principal desvantagem da sensibilidade. Como eu falei para vocês antes, expliquei, um teste muito sensível, ele é muito útil quando o resultado é negativo, porque ele praticamente exclui a doença, porque tu vai ter poucos falsos negativos. Então, quanto mais sensível, maior o valor preditivo negativo. Certo? Agora, a especificidade. O que eu falei para vocês antes? Especificidade é a taxa de verdadeiros negativos. Como é que tu calcula isso? Tu pega todos os pacientes sem a doença e vê quantos são verdadeiros negativos. Daí tu calcula a taxa de verdadeiros negativos. Então, ó, todos sem a doença coloca no denominador e vê quantos quantos são verdadeiros negativos, tá? Isso é especificidade. Tá? Um teste muito específico, ao contrário de um teste muito sensível, ele é bom quando ele dá positivo. Por quê? Porque se tu tem uma taxa de verdadeiros negativos muito alta, ou seja, tu pega todos os pacientes sem a doença, a maioria deles é verdadeiro negativo, num teste muito sensível, sobra muito poucos falsos positivos. Ou seja, tem um teste muito específico, ele tem poucos falsos positivos. Ou seja, o teste muito específico, ele é bom quando positivo, porque ele tem um elevado valor preditivo positivo. Em outras palavras, dado que o teste é positivo, a probabilidade do paciente ter a doença é muito alta. Então, um teste muito específico tem alto valor preditivo positivo, por esses motivos que eu expliquei para vocês agora. Então, para vocês gravarem agora, então, algumas coisas mais conceituais, ó, repetindo, especificidade, a proporção dos pacientes sem o diagnóstico, ou seja, sem a doença, que não tem aquele achado, que no caso é o teste negativo, né, não ter o achado, teste negativo. Ou seja, é um teste que geralmente está negativo na ausência da doença. Por quê? Porque se é um teste muito específico, ele tem uma elevada taxa de verdadeiros negativos. Tá? É um teste altamente específico, raras vezes é positivo na ausência da doença, ou seja, que nem eu falei para vocês, produz poucos falsos positivos. Então ele é útil quando o teste for positivo, ou seja, quanto mais específico, maior valor preditivo positivo, certo? Últimos conceitos, rapidinho, que eu já falei para vocês. Valores preditivos. Lembrar que tem valor preditivo positivo, valor preditivo negativo. Eles normalmente são apresentados em porcentagem. Valor preditivo positivo é a proporção de pacientes com teste positivo que realmente têm a doença. Valor preditivo negativo é a proporção de pacientes com testes negativos que realmente não têm a doença. Lembrar que a diferença do valor preditivo para a probabilidade pós-teste é que o valor preditivo não leva em consideração a probabilidade pré-teste. Ele só leva em consideração o teste diagnóstico, certo? Aqui eu trouxe um exemplo para vocês de mais um exercício que pode ser pedido na prova, tá? Para vocês treinarem. Então, ó, como ortopedista, você decide escrever um novo teste diagnóstico aplicado a pacientes com suspeita de fratura. Aplicando o teste em uma população em que a prevalência de fratura é 30%, certo? E assumindo sensibilidade e especificidade iguais a, respectivamente, 95% e 90%, calcule e interprete o valor preditivo de um resultado do teste positivo em relação à presença de fratura e o valor preditivo de um resultado do teste negativo, certo? Daí o que aconteceu? Essa tabelinha aqui não tem na prova, ele só vai te dar isso aqui, tá? Então ele te deu uma probabilidade de pré-teste de 30%, tá? Que é a prevalência, que aqui nessa questão não vai pedir, nessas duas questões não está pedindo, mas ele pode pedir alguma pergunta, tipo, qual a probabilidade de pré-teste de fratura, daí tu diz que é 30%. E ele te deu a sensibilidade e a especificidade, certo? Então, como é que eu montei essa tabela? Eu botei um número total de pacientes arbitrário 1000, e como ele me deu que a prevalência de fratura é 30%, eu peguei 30% de 1000, botei 300 e 700. Então, 300 tinham fratura, 700 não tinham fratura, certo? Como ele me deu a sensibilidade e a especificidade, eu posso preencher essa tabela. Por quê? Sensibilidade é taxa de verdadeiros positivos, ou seja,
Ele te dá qual é a porcentagem de 300, quantos tem o teste positivo, certo? Que é, lembrar que sensibilidade é pegar todos os pacientes com a doença, a fratura, e ver quantos tem o teste positivo, taxa de verdadeiros positivos. Então, tu faz 95% de 300 é 285, e 5% é 15. Aqui, tu pega a especificidade, que é todos os pacientes sem fratura, vê quantos tem teste negativo. Ele te deu que é 90%, então tu pega e faz 90% de 700 e completa com 630. O restante é 70, tá? Depois de montar a tabelinha, tu vai responder a pergunta. Qual é o valor preditivo positivo em relação ao presente de fratura? Valor preditivo, como eu falei para vocês antes, positivo é, dado que o teste é positivo, ou seja, desses 355, qual a probabilidade do paciente ter fratura, ter a doença? Tu faz 285 dividido por 355, certo? Porque dado que o resultado é positivo, qual a probabilidade do cara ter a doença, ter a fratura? Isso é 80,2%, ou seja, a probabilidade de que o paciente tenha fratura, dado que o teste é positivo, é de 80,2%. E o valor preditivo de um resultado do teste negativo? Como é que tu vai fazer? Primeiro tu calcula o valor então preditivo negativo, que é qual é a probabilidade do paciente não ter a doença, ou seja, não ter fratura, dado que o teste é negativo. Então o que eu fiz? Peguei 630, eu peguei, dado que o teste é negativo, qual a probabilidade do paciente não ter fratura? 630 por 645. Isso é valor preditivo negativo. Então o valor preditivo negativo é 97,6%. Convertendo isso para a probabilidade do paciente fratura, dado que o teste é negativo, é só tirar a diferença. Então a probabilidade de que o paciente tenha fratura, dado que o teste é negativo, é de 2,4%. Certo? Esse é um exemplo de exercício que pode cair para vocês. Daí vocês simplesmente montem a tabelinha 2x2 com as informações que ele está te dando. Certo? Para finalizar, o último conceito que talvez possa cair na prova é o conceito de curva ROC, tá? Curva ROC é uma maneira de relacionar sensibilidade e especificidade, tá? Que mostra o contrabalanço entre a sensibilidade e a especificidade de um teste, e ela pode ser utilizada para ajudar a decidir onde deve ficar o melhor ponto de corte. Ela é bastante utilizada nos estudos de teste diagnóstico para mostrar qual teste diagnóstico tem maior área sob a curva. Quanto maior a área sob a curva, maior a acurácia do teste. É bom para comparar, então, vários testes para determinado diagnóstico. Eu já vou mostrar, no próximo slide eu vou mostrar a curva para vocês. Então aqui, ó, a curva ROC, ó, então aqui está o exame A, ó, ele relaciona a sensibilidade com a especificidade, tá? Relaciona a taxa de verdadeiros positivos com a taxa de falsos positivos. E quanto maior a área sobre a curva, maior a acurácia do teste, tá? Isso é questão de residência clássica e pode cair também na prova de vocês. Tá, então é isso, galera. Muito obrigado pela atenção, espero que eu tenha ajudado vocês e estarei disponível nas redes sociais ou em qualquer outro meio de comunicação para ajudar você, tá bom? Um abraço.